Olá, boa noite a todos. Eu sou o Máximo Colombini. Estamos no 97º Encontro dos Médicos Poetas com Simone Barata e vai falar sobre seu novo livro, Fora do Ventre. Com a palavra, Simone. Boa noite. Então, como o Máximo já falou, vou falar sobre esse livro aqui, que é o meu segundo romance, que ainda vai sair, o lançamento dele será no dia 25 de março, na Livraria da Travessa daqui do Rio de Janeiro, no Leblon. Mas ele já está disponível para pré-venda, né, na Travessa e na Amazon. Bom, eu não sei, eu vou começar a falar um pouquinho do tema do livro. Eu não vou falar toda a história, porque senão vou dar spoiler, aí depois vai perder a graça para vocês lerem, né? Então, o livro, como já assim, o título já dá uma pista, né? O título fala sobre a maternidade, né? Não é um livro autobiográfico, já até falo logo isso. Ele fala sobre a experiência de uma mulher que é uma advogada bem-sucedida e ela nunca quis ter filhos e ela acaba engravidando para agradar o marido. Então, tem o desenrolar da história a partir desse momento, quando ela acaba fazendo algo que ela não é o que ela previa no início. Então, o livro, eu pensei em fazê-lo porque eu sou mãe de 2 crianças, né? Quer dizer, agora não são mais crianças, são adultos. Mas quando eu sempre quis ser mãe, assim, eu sempre pensei em ser mãe, casar, foi meio padrão, assim. Mas a maternidade foi algo bem difícil. Eu acho que é difícil para todo mundo, né? Aquela coisa que a gente vê na televisão, do neném, bebê Johnson mamando no seio da mãe, aquela mãe toda bonita e arrumada. E isso é uma coisa, eu acho, bem distante da realidade, né? E eu imaginei, para começar o livro, assim, se eu que estava disponível, querendo ser mãe, se para mim foi difícil, imagina para a população, as mulheres em geral que não têm esse desejo e acabam sucumbindo a ele por uma pressão da sociedade, né? Porque, na verdade, quando a mulher casa, ou mesmo antes de casar, sempre há no ar aquela pressão, quando você vai ser mãe, como se faltasse alguma parte da mulher, como a mulher ficasse ainda em débito se ela não fosse mãe. E eu acho que eu acho a experiência da maternidade incrível, maravilhosa, acho que não tem outra experiência melhor, mas acho que não pode ser para todo mundo uma obrigação, eu acho que tem que ser um desejo real, né? Então, eu quis discorrer sobre isso. Então, o outro fato que eu queria ressaltar no livro além desse desejo não ser esse espírito maternal, eu acho que a mãe, ela é construída ao longo do processo da criação do filho. Eu não acho que é um instinto natural, né, que surja, que todo mundo tenha. E, além disso, assim, eu acho, o livro fala de outros momentos também, da dificuldade da mulher em relação para conciliar a maternidade, o trabalho, o casamento, o trabalho dentro de casa, que tudo sempre acaba pesando para o lado da mulher. Por mais que a maioria dos homens agora esteja contribuindo não, né? Participando muito mais nas tarefas domésticas, isso acaba sendo muito mais ligada à mãe e tudo que decorre dela, na maior parte das vezes, é a mãe que atende. Então, eu falo também desse processo, a questão do trabalho, como é que é para uma mulher que tem um filho, conciliar o trabalho, a dificuldade que ela sofre no meio empresarial, por exemplo, que não é o meu, mas tem mulheres que têm que
elas têm que assim, cumprir um horário fixo, rígido, né? E não tem a disponibilidade de você ter creches. Não é fácil você conseguir uma vaga numa creche, é caro, é difícil. Então, o livro ele tenta abordar a maternidade em todos esses aspectos, né? Na dificuldade da evolução da carreira da mulher, a partir do momento que ela é mãe. E, ao mesmo tempo, eu coloco assim, eu coloco 4 mães, o livro não se gira em torno apenas de uma. São 4 mulheres em condições diversas, por exemplo, tem uma moradora de rua que é mãe, tem uma mãe que tem um filho que tem uma que fica em estado grave no hospital, e tem a relação dessa mãe com o filho, tem a Pilar, que é essa minha protagonista aqui, tem o filho, que é a criança que é completamente saudável, e tem a questão dela de vinculação, tem a relação da própria Pilar com a mãe dela, né, a avó da criança. Então, eu tento mostrar vários tipos de maternidade ao longo do livro. Esse é o meu objetivo principal, um momento de reflexão, eu achei, né? E eu acho que é o seguinte, a maternidade é um momento que a gente é muito transformada, né? Eu acho que quando nasce uma criança, isso é meio clichê, todo mundo já ouviu, né? Que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, mas eu acredito realmente nisso. Acho que a vida nossa, antes da maternidade, é uma coisa completamente diferente do que quando surge uma criança, né? Então, às vezes eu me olho, me lembro do meu período anterior, parece que era uma outra vida, não na vida atual. Então, assim, acho que você tem que estar disponível para essa mudança, né? Eu acho uma mudança enriquecedora, mas é uma grande mudança. No meu livro, eu escolhi como 2 epígrafes que eu gostaria de ler para vocês. É um spoiler pequeno, né? Eu coloquei a dedicatória aos meus filhos que atravessaram o meu corpo e me ensinaram a existir de outra forma. Isso, assim, eu acredito piamente, eles realmente me ensinaram e me ensinam até hoje. Eu acho que a palavra que pode definir a maternidade é a resiliência. Eu acho que a gente aprende a ser resiliente desde a criança, quando sai de dentro da gente. Então, a gente nunca é a mesma. E as epígrafes que eu coloquei, que eu gostaria de falar, é assim: um filho nasce do corpo, mas a mãe nasce do tempo. E é justamente isso que eu também, é uma outra coisa que eu acredito. Eu acho que só o tempo nos transforma plenamente em mães, né, no caso. Em pais também, né, você falou maternidade no geral, assim, em pais também. Eu acho que essa modificação que ocorre, ela precisa de um tempo. Não é essa mágica que acontece, que as pessoas querem vender. Eu acho que é daí que vem, talvez, grande decepção com a maternidade, porque a pessoa fica esperando uma coisa que, na verdade, não existe, né? É meio utópica. E se você estiver disposto a olhar a realidade como ela é, eu acho que você pode ser muito mais gratificado com ela, né? Sem fantasiar muito, né? Você olhar para a maternidade, para os seus filhos, com todas os conflitos, as incertezas, as imperfeições que há, tanto no Estado quanto na criança em si, né? Ou na mãe, da gente, como a gente fica buscando a perfeição o tempo inteiro, o pai, a gente sempre fica naquela angústia de acertar. E quando existe, não existe isso, né? Eu acho que hoje meus filhos estão com 21 anos, 20 e 21, então, assim, eu olho para trás, assim, aquela busca da certeza que a gente fica, né, no primeiro momento, é uma busca da certeza constante, quando sem querer errar, eu acho que é a maior falha que a gente, e a maior angústia que a gente pode ter no momento, né. A segunda epígrafe que eu queria ler para vocês é essa: ser mãe é aprender a existir fora de si, sem jamais deixar de ser. O que eu quis dizer com isso, né?
a maternidade, você vai aprender a ser uma outra pessoa, mas você nunca pode deixar de que a sua individualidade acabe. Esse eu acho que a mãe que vive, a mulher que vive unicamente em função do filho, esquece de si, eu acho que corre um grande risco de, no futuro, ela não ser nem admirada por esse filho. Eu acho que, e além de causar um grande peso para essa criança, eu acho, né? Porque às vezes a gente escuta, agora está menos frequente isso, né? As pessoas falam assim, deixei de fazer muita coisa por causa do meu filho, ou deixei de trabalhar, ou deixei de estudar. E aqui, assim, você joga para o filho essa culpa. Mas eu acho que você não pode esquecer a sua individualidade, para você ter a sua satisfação interior também. Eu acho que no futuro você não pode colocar esse peso no ombro do seu filho. Eu acho que eles vão olhar para nós com muito mais admiração no futuro, sabendo que eu consegui ser plena e feliz ao longo desse período todo, entendeu? Não abdiquei da minha profissão só para cuidar do filho. Eu falei o seguinte, porque eu tenho 2 filhos, né? Minha primeira maternidade não foi muito tranquila, porque logo no início eu tive uma suspeita de que minha filha tivesse algum problema pela translucência nucal, aí o médico até recomendou que eu abortasse e tudo, mas eu não quis fazer, porque eu falei assim, eu até saí o resultado da amniocentese, eu já estaria com 16 semanas, e eu acho que seria muito tarde para fazer o aborto. Aí eu passei a gestação toda em suspense por conta disso. Mas minha filha nasceu linda, maravilhosa e saudável. Na minha segunda gestação, foi o contrário. Todos os meus exames estavam normais e meu filho nasceu prematuro. E ficou internado durante muito tempo, durante 4 meses. Então, foi um momento muito difícil. E depois a gente tive que acompanhá-lo em várias terapias. E em todo lugar que eu ia, nas terapias dele, eu via que as mães que tinham criança com algum problema, elas largavam, elas abandonavam o trabalho, abandonavam tudo que estava fazendo só para viver em função daquela criança. E eu falava assim, gente, acho que eu nunca vou conseguir, eu não vou conseguir fazer isso. E não fiz, nunca fiz, assim, ele coloquei na escola, entrou na mesma escola que a minha filha, ia de van, voltava de van. Então, assim, e ele hoje, assim, ele é super feliz, independente, muito, e eu vejo as pessoas que estavam naquele momento comigo ali, as outras mães que tinham os filhos também com problema e que ficaram acompanhando, abandonando tudo, muitas delas hoje já estão frustradas, sabe? Porque os filhos estão grandes, estão mais independentes e elas abandonaram um tempo que não volta mais, né? É difícil para a mulher reiniciar uma carreira com 50 anos. Então, assim, eu acredito muito nisso, assim, você vai se modificar com a maternidade, mas você não pode esquecer de que você é uma pessoa e seu filho é outra pessoa, né? Temos que ter uma independência. Isso que eu acredito. Agora, sim, eu não queria também ficar só falando aqui, blá, 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 eu queria que vocês se inteirassem, se interagissem comigo um pouco. Se tem alguma curiosidade de saber sobre o livro. É difícil também falar um pouco sem. Depois, até que eu combinei com você, mas eu fiquei pensando, será que não seria melhor ter combinado isso depois que o livro tivesse já disponível para todo mundo comprar e ler antes da gente fazer a discussão? Também eu posso voltar aqui depois, não tem problema, que se vocês comprarem, lerem, quiserem discutir, também vai ser um prazer. Mas eu não sei se vocês têm alguma. Gustavo, por favor. Eu tenho uma dúvida se essas outras 2 mães que aparecem na história, se elas têm um papel de coadjuvante junto com a personagem principal ou se elas mais passam como um plano de fundo, assim. Gostaria de entender essa relação. Se elas são amigas, alguma coisa nesse sentido. Elas não são amigas, mas elas têm uma ligação entre elas. E as 3 vão estar presentes na história do início ao fim. Legal. Entendeu? Elas vão estar sempre ali. Não vai ser um personagem que vai aparecer por um acaso e vai sumir. Assim, a história
passa em torno das três. Das três, não só. Do pai também. O pai é um personagem bem marcante na história. Porque eu não quis colocar o pai, vocês vão ver, como as pessoas... o pai é um cara muito legal, assim, na verdade. Vocês vão gostar do pai. Porque, assim, às vezes a gente tem muitas histórias que colocam o pai meio com carrasco, né? Não carrasco, mas uma pessoa que é negligente, ou que não ajuda nas tarefas de casa, ou que... Não, a Pilar é uma pessoa que ela tem tudo para dar certo, na verdade, né? Ela é uma pessoa bem competente, ela ganha bem, ela tem uma estrutura que proporcionaria ela dar todo o conforto e lidar com a maternidade de uma forma tranquila. Ela tem um marido perfeito, e mesmo assim ela tem essa dificuldade com a maternidade. Eu não queria colocar uma protagonista que a gente olhasse assim, mas ela, poxa, ela não gosta de ser mãe porque ela é pobre, por exemplo, ou porque ela não tem uma estrutura, não tem um marido, o marido abandonou. Eu não, pelo contrário, eu queria tirar todos os problemas ao redor e deixar a escolha da personagem, a escolha não, né? Deixar que a minha personagem seja essa pessoa que realmente não quisesse ser mãe anyway, sabe? Assim, independente da condição dela. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, Kate. Oi, Jovina. Tudo bem? Tudo, querido, e você? Tudo bem. Simone, Gustavo, quem mais está aqui? Tudo bem? Humberto, Ed. Boa noite a todos. Max. Boa noite, tudo bem? Jovina, tem uma pergunta para Simone? Eu só queria fazer uma colocação. Eu faço pré-natal há 40 anos. Jovina, ótimo, porque você deve ouvir muita história. Deve ter muito livro para escrever. Então, assim, tem 90% das gravidezes são não planejadas, vamos dizer assim, né? E tem muitas situações. Mas achei interessante o fato de ser uma mulher profissionalmente bem-sucedida, que ganha bem, e que emocionalmente não consegue ser mãe, né? Desenvolver essa habilidade. E eu acho que tem muito a ver também com a dificuldade da evolução da carreira, conciliar Sim. a maternidade com a gestação, né? E é isso. E eu acho que também o filho nasce do corpo e a gente já vai trabalhando no pré-natal o nascimento da mãe, né? Então, quando elas começam, normalmente são muito inseguras. E Sim. depois, durante a evolução do pré-natal, elas vão se empoderando, vamos dizer assim, né? É todo um processo. A gente vê que a gente não tem controle sobre nada, né, Jovina? Muitas gestações a gente fica procurando, lendo sobre a maternidade, lendo sobre o processo da gestação, a criação dos filhos. Depois que nasce, a gente vê, poxa, não adiantou ler nada. Não é exatamente isso, mas é sempre uma surpresa, né? Máximo, você... Excelente, obrigado, Jovina. Então, Simone, eu estava pensando aqui, né, porque o primeiro livro teu, Muros, você criou a personagem, todo o perfil psicológico, o enredo, e ficou em muitos detalhes, né? Achei muito interessante. E esse livro novo, você também criou todos os personagens, ou teve alguma referência em pessoas reais? Ou não? Como foi isso? Não, eu não tive nenhuma referência. A única coisa que eu usei, né, e me aproveitei foi da minha experiência do meu filho na UTI. Então, tem passagem no livro que é uma passagem curta, não é o livro, sei lá, deve ser uma página, que fala desse momento. Então, eu aproveitei minha experiência ali. Agora, o que me fez refletir mesmo foi... quando meu filho estava na UTI, na primeira semana, logo, a psicóloga da UTI, que passava em todas as mães, né, para
que estava naquela condição, e ela chegou para mim, eu achei uma abordagem muito inadequada. Ela falou assim: o que você acha, o que você está achando da primeira coisa que deu errado na sua vida? Eu falei assim, gente, eu não sabia que tinha dado errado. Para mim, eu estava ali, meu filho esperando te levar para casa, assim, dar errado, achei uma abordagem horrível. E a segunda coisa, ela foi uma sequência. A segunda coisa que ela falou assim: olha, cuidado, hein, porque os casamentos costumam acabar nesse momento. Você, cuidado com o seu casamento. Eu falei, gente, como é que uma pessoa faz? Então, essas duas frases foram frases que marcaram naquele momento e que eu aproveito no livro também, claro, né, na passagem, né, do desenrolar da história. Porque eu achei totalmente inábil o comentário dela com a psicóloga, com a mãe, uma semana com o filho lá, ela diz, cuidado com o casamento, o marido vai embora. E não foi, está comigo até hoje, ainda bem, estamos muito bem casados. Mas eu achei completamente inadequado. Então, eu passo essa experiência mesmo, e ouvindo, né, ao redor, vários relatos. Como a gente é médica, a gente ouve muita história, né, Máximo? Acho que a gente tem muita história para contar se a gente der um tempinho para o paciente falar. Então, eu acabo ouvindo muita coisa no consultório e eu aproveito mesmo. Eu até falo assim, olha, claro que não vou aproveitar não aproveito com nomes, né? Mas assim, aproveito as ideias que vão surgindo, né? As cenas, os fatos, e os meus amigos a mesma coisa. Eu falo assim, olha, o que falar aqui do meu lado pode ser usado em alguma história, mas nada, óbvio, isso é uma brincadeira, mas não é nada grave, mas eu estou sempre atenta ao que está ao redor. Aí que eu vou criando meus personagens. Mas quando eu começo a escrever o livro, eu já tenho ele todo organizado, do início ao fim. Todos os episódios eu já pensei antes de começar a escrevê-lo, entendeu? Eu não faço uma sinopse no início, depois faço um resumo, depois eu faço o que chama de resumo expandido, que contém todos os episódios que eu quero contar. Agora eu posso modificar esses episódios ao longo da minha escrita. Já estou acabando o meu 3º livro agora. Eu posso ir modificando ao longo do processo, mas eu tenho um norte, sabe? Eu não, assim, não chego do nada, fico esperando uma inspiração para acontecer, que eu acho isso muito difícil de acontecer. Então, eu sou organizada e metódica tanto na oftalmologia quanto nessa minha parte, que hoje em dia eu considero a escrita não um hobby mais para mim é um ofício mesmo, eu estudo a escrita, eu me dedico de verdade. Parabéns, que bacana. Deixou de ser um hobby. Acho que quando eu fiz o Muros, ainda era mais hobby, assim, para mim. Acho que depois que eu publiquei o primeiro e tudo, a repercussão que teve, eu fiquei muito feliz, e continuei escrevendo, já estou escrevendo, acabando o 3º. Eu acho que virou também... é o 3º livro, Simone? O 3º eu estou acabando agora, esse mês. O 3º fala sobre o cuidado com a terceira idade. Uma parte dele é isso. A dificuldade de uma pessoa cuidar de uma pessoa idosa. Parabéns. Então, você está abordando algum problema, assim. As pessoas falam assim, não fala nada de que não tem problema. Eu falo, não, acho que se não tiver problema, não tem escrita. A gente tem que... Eu parto sempre de algum problema que esteja em voga, assim, né? Mas é isso, o 3º eu espero também, quer dizer, não deu para publicar esse ano, porque esse ano a gente já estou publicando esse, né? Não é legal publicar 2 no mesmo ano. Esse meu livro que eu estou publicando agora, na verdade, ele já está pronto há 2 anos. Eu estava só buscando uma editora que eu gostasse para publicar, porque assim, a primeira editora eu não queria continuar com ela. Então, eu já estava pronto há 2 anos, eu fiquei esperando, buscando, até que eu consegui essa editora que é boa, que é de São Paulo, chama Rua do Sabão. É uma editora média, assim. Eles são bem organizados, eu gosto muito. Então, eu estou com eles agora. Eles devem reeditar Muros até o final do ano também. Que bacana, parabéns, Simone. Vou mostrar mais uma vez o livro, que para quem não viu, esse aqui, Fora do Ventre, o nome do livro. Então é isso, meus 30 minutos já foram, Márcio. Excelente, parabéns, Simone. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, eu estou aqui disponível para ouvir. Como é o nome da editora? Chama Rua do Sabão.
A Rua do Sabão. É em homenagem a uma rua do Rio de Janeiro, da época do Império, onde eram impressos os jornais daqui do Rio de Janeiro. Então, a rua se chamava Rua do Sabão. Essa rua não existe mais. Esse nome no passado eu nem conhecia também essa rua, eu só fiquei sabendo depois. Fui para gente, Rua de Sabão é tão diferente o nome. Deve aqui, aí ele foi que me explicaram, né? Mas eu estou gostando muito. Acho que o Wagner quer falar. Oi, gente, boa noite. Bom, primeiramente, parabéns aí para a Simone. Só a gente que é escritor sabe a tarefa árdua, né? De ser o escritor, de levar nosso livro para tudo que é canto, né? Bom, eu queria perguntar para a Simone se esse livro também está em e-book, Sim. e se ela vai estar lançando na Bienal também, Olha, eu não sei se eu em vou São estar Paulo. eu vou estar na Bienal. Agora, eu não sei se eu vou. Acho que eu vou lançar antes em São Paulo. Eu tô doida para ir lançar. Eu tenho vários amigos em São Paulo. Eu até estava querendo. Eu vou ter um congresso em São Paulo. Eu vou ter um congresso em São Paulo em maio, na segunda semana de maio. Eu vou até tentar conciliar nesse período, para ver se eu vou ao congresso, porque eu tenho congresso de catarata. E se de repente eu vou um pouco antes e faço meu lançamento lá, eu vou conversar com o editor, né? Para ver se eu consigo. Legal. Vai ser legal. Estou doida para encontrar meus amigos paulistas e conhecer o Máximo pessoalmente, que até hoje nós não nos encontramos, né, Máximo? É verdade, com certeza. Isso. Na Bienal eu vou estar na Feira do Livro do Pacaembu também, como falei com o Máximo. Que legal. A Feira do Pacaembu, eu estou tentando me inscrever para estar lá. E na Bienal também vou estar lá dia 11 e dia 12. 10, 11 e 12. Ah, legal. Qualquer coisa, se der, a Vai gente lançar? Vai tentar, lançar lá? vamos tentar nos encontrar lá, né, Márcio? Vamos, com certeza. Você vai lançar um livro novo lá, Wagner? Vou lançar 2 livros, o livro das cartas e um livro infantil. Ah, que legal, parabéns. Né? A gente se vê por lá. Com certeza, a gente vai se encontrar por lá. Então, tá bom. Excelente. Parabéns mais uma vez, Simone. Obrigada. Obrigado, Wagner. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, pergunta? Fiquem à vontade. Bom, já estamos adiantados no horário, vamos chamar nosso convidado surpresa para fazer um encerramento poético. Por favor, Gustavo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Sou o Gustavo, sou estudante de medicina, no 12º período, e o Dr. Máximo me convidou para fazer o encerramento, né? E eu vou ler um poema da minha autoria, que também fala sobre sentimento, né, saudade, que chama Aquela Casa. Aquela casa. A casa de meus avós tinha aquela beleza magnânima de um botão de flor, que já derrubado pelas chuvas, mesmo no chão, conserva sua cor. Suas alvas e antigas paredes, já descascadas pelas eras, tinham a imponência fiel de uma escultura de um artista, talhada com bisel. Aquele chão, arduamente encerado, que refletia a lua tremeluzindo, mantinha nosso pé gelado, mas o coração estava sempre aquecido. Só de lembrar, vendo no alto as estrelas, me imagino junto delas, onde agora meus avós encontram nova morada, vendo mais de perto a mesma noite enluarada que penetrava tão sutilmente pelas janelas. Esse poema. Excelente, parabéns, Gustavo. Obrigado. Esse poema eu vou inscrever ele na Jornada da Sobrames, que vai ser lá no interior aqui de São Paulo. Excelente, muito obrigado. É uma honra contar com a sua presença. Gustavo também participa da Sobrames, né? Mais uma vez, muito obrigado. Jovina, quer comentar? Bom, boa noite a todos. Eu sou a Jovina, eu sou médica, ginecologista obstetra, há 45 anos. E escrevo... Só um minutinho, Jovina. Você vai fazer um comentário ou já vai começar a apresentação? Eu quero fazer um comentário. Tá. Desculpa.
Pode continuar. Não, então, eu quero agradecer a todos, principalmente ao Máximo, pela oportunidade, e foi muito importante para mim a vivência do dia 22 de fevereiro, que eu pintei o quadro, e vou usar esse quadro para a capa do meu 4º livro. Que bacana, parabéns, que legal. Bom, eu sou formada há 45 anos, eu faço ginecologia e obstetrícia, atualmente mais pré-natal. E eu escrevo poesia, comecei a escrever aos 21 anos de idade, e eu acho que o que me motivou foi que eu comecei a fazer psicodrama aos 19 anos. E eu fui fazer psicodrama, estava no 2º ano da faculdade, porque eu não era feliz. Eu sou jovem, tenho tudo para ser feliz e não sou. E fui buscar o psicodrama. E o psicodrama você trabalha com táticas, com técnicas, e você tem que se pôr no lugar do outro e dramatizar essa situação. E, de alguma forma, acho que abriu algum canal que eu comecei a escrever poesia como forma de interiorização, né, aos 21 anos. Então, foi um ano muito marcante esse ano. E agora eu escrevi, então, eu tenho umas 400 e poucas poesias, e escrevi alguns livros. O meu primeiro livro que eu escrevi foi um livro artesanal, em 97. Então, eu comecei a escrever, primeiro, questionando quem sou eu. Eu escrevia poesias sobre temas médicos também. Escrevi uma chamada Contradição, que é ser médica e poetisa, lutar com a morte e cantar a vida, né? E, no fim, o contraditório é negar a própria contradição, porque nós somos seres espirituais e materiais, né? E aí eu convivo com essa contradição mesmo. E então aí fui desenvolvendo vários temas. Então aqui tem os temas que eu separei no círculo, que são 12. Não, Jovina, só um minutinho. A gente vai fazer o encerramento agora da Simone, aí a gente continua, tá bom? Tá bom. A gente encerra aqui. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até mais. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui juntos novamente. Muito obrigado, Simone. Até mais. Até São Paulo agora. Até São Paulo. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau.